Olá, amiguinhos, beleza com vocês? De novo indo pro trabalho, de novo indo fazer hora extra. Esse canal aqui não é judaizante, mas antes da gente entrar nesse assunto, curte, comenta, compartilha, fala alguma coisa. Haters, eu amo vocês. Vocês estão mantendo esse canal aqui. Os comentários, eu vou lá e comento de novo e de novo, só para você voltar e dar uma visualizaçãozinha a mais, só para vocês manterem o engajamento. É importante manter engajamento. É óbvio que quando a gente responde, sempre reaparece aí mesmo que for para discordar de nós. Então, esperem sempre comentários, sempre que eu respondo a vocês com grosseria, com treta, com... sempre falando a verdade, claro. Mesmo que a verdade seja que você é um bosta. Mas eu vou responder na medida do possível todos os comentários. E isso mantém muito o engajamento do nosso canal. Então comenta você também. Tem algum protestante achando ruim ali, vai lá e comenta. Tem algum católico falando a verdade ali, você não gostou de ouvir a verdade, vai lá e comenta também. Mas é assim, esse canal dele não é judaizante, né? Eu entrei numa sequência de vídeos em que eu falo muito de raízes judaicas, que eu falo muito de coisas desse tipo, doutrina judaica, judeus pra cá, judeus pra lá. E isso dá uma impressão errada, e eu tô vendo nos comentários, tem uma menina lá que comenta sempre os vídeos, só enchendo o picuá, e eu falo que esse canal não é judaizante. Eu tô mostrando essa proximidade da igreja com o judaísmo também para os judeus se converterem e abraçarem a fé católica. Até porque um judeu de verdade vê o cristianismo como a igreja católica, e o resto, os católicos orientais, têm ali algum respeito. Dos católicos etíopes, tem até algum respeito por eles. Os católicos de outras igrejas autocéfalas tem certo respeito, admiração, carinho. Mas o protestantismo, eles veem como o cocô do cavalo do bandido, né? E eu não tiro a razão deles, né? Já fiz aqui um vídeo falando e provando que o protestantismo é nosso esgoto, é nossa lata do lixo, né? E é óbvio, é fácil de se perceber isso, porque o cara fala, eu bebia, eu batia na minha mulher, eu era um ladrão, era um filho da P, e agora eu converti, conheci Jesus. De qual igreja que você era? Eu era católico. Você era tudo menos católico, filho. E se era simplesmente o papel higiênico usado aqui no banheiro da igreja, que foi jogado na lata do lixo e acabou caindo em alguma seita protestante aí, nesse lixão do protestantismo. Mas vamos falar agora sobre doutrina judaica, né? Por que eu falo tanto de doutrina judaica? Eu não falo de doutrina judaica, aí que tá. Aparentemente eu estou falando de doutrina judaica, mas isso daí é apenas uma consequência. O problema do sola scriptura é que você pega um livro e interpreta esse livro como se ele estivesse substituindo a realidade, como se a realidade da época de Cristo fosse um livro, mas não é. A realidade da época de Cristo tem como um dos elementos da realidade a Bíblia. Então não dá para interpretar um livro a partir de uma
exegese fechada. E eu já mostrei aqui em alguns vídeos falando mal pra caramba do Sola Scriptura, que o Sola Scriptura não se sustenta. Não porque aqueles argumentos tradicionais católicos, né? Que não basta a Bíblia, que não foi bem isso que a Bíblia quis dizer. Não, mas é insustentável. Existem algumas passagens bíblicas que necessariamente você vai precisar de uma fonte externa para entender o que está falando ali. E voltando ao assunto principal, a realidade daquele povo, a realidade dos judeus na época de Cristo é que, cara, os judeus foi o primeiro povo do mundo a erradicar praticamente o analfabetismo. Todo mundo lá sabia ler e escrever. Todo mundo lá lia e escrevia, inclusive com muita qualidade. Porque para você fazer o bar mitzvah, uma das condições é que você saiba ler. Que você tem que ler o texto lá em hebraico para concluir o bar mitzvah. Se você não sabe ler, você não vai fazer o bar mitzvah. E claro que você vai ler o quê? Você vai ler letra de funk carioca? Você vai ler contos eróticos? Não. Você vai ler livros que possuem um vocabulário rebuscado. Você vai ler o Talmud, o próprio Torá. Você vai ler mais recentemente ali o Zohar. Bem mais recentemente ali você vai ler o Tânia. Os livros constantes ali do Sefer Hashitsunim e outros vários livros que possuem um vocabulário rebuscado, e você vai ter um vocabulário adequado com aqueles. Olha o Caramelo querendo levar chute de novo, que fofinho. Vem aqui, Caramelo. Aí foi embora. Aí você vai ter um vocabulário adequado para aquilo que você lê. Basta ver os livros escritos ali na época de Cristo. Eles têm uma argumentação, E quem escreveu aquilo lá? A Carta de Pedro foi escrita por um pescador. João Evangelista e Marcos, nem sei o que eles faziam lá. Mas parece que eles não eram também muito cultos. André eu sei também que era outro pescador lá, que era sócio de Pedro. Então, e eles escreviam muito bem. Por quê? Porque todo mundo escrevia muito bem, porque eles eram alfabetizados e tinham contato com uma alta cultura na época, né? E o que eles liam nesses livros? Aí que vai. Você precisa saber o que eles liam para saber o que eles estão ensinando. E por isso que eu falo tanto que não vem de um Sola Scriptura para mim. Teve um protestante que me desafia. Só com a escritura, desafio você para um debate só com a escritura. Quem te contou essa mentira? Quem te contou essa mentira que eu concordo em debater só usando a escritura? Quem foi que te contou essa mentira cabeluda que eu concordo com Sola Scriptura? Eu acho que o Sola Scriptura é uma mentira. E eu não vou aceitar debate usando só a escritura. Eu vou usar os deuterocanônicos, apócrifos e até doutrina e até ensinamentos rabínicos, se bobear. Se você não concordar ainda com isso, eu uso alguns livros do islamismo e do zoroastrismo. Por quê? Porque eu não vou interpretar a Bíblia a partir da Bíblia mesma. A Bíblia não substitui a realidade. A Bíblia é só um elemento da realidade. E como que era a realidade do povo da época? A realidade do povo da época era um povo que rezava pelos mortos, pedia a intercessão dos santos
e que também eles tinham as devoções deles. Eles queriam ali um favor imerecido, que eles chamam de favor imerecido, né? Acho que é o Rehen que eles chamam. E esses Rehen aí, favores imerecidos, é com base em quê? Com base na intercessão de alguém que eles conheciam, principalmente alguém que eles conheciam. Quando ele vai rezar no túmulo de alguém que ele conhecia, que foi realmente uma pessoa justa, é como o rabino, o mestre, encontrando um discípulo de novo. E eles ensinam isso. Não sei o que estou ensinando ou a Igreja Católica que ensina. A Igreja Católica só guardou esse depósito da fé, só guardou essa doutrina, esses ensinamentos, e usa isso como régua para interpretar de uma forma mais correta e eficaz a própria Bíblia. Então, sempre quando alguém fala que a tradição está se opondo à Bíblia, me dá urticária, me dá arrepio. Por quê? Porque não tem como haver um contraponto ou uma contradição entre Bíblia e Sagrada Tradição, porque a Sagrada Tradição é justamente a forma correta de se interpretar a Bíblia. E não existe não há como haver contradição. Aí as pessoas vão colocar, não, mas aqui, único e suficiente mediador. Por quê? Porque ele morreu na cruz, tá? E ele morreu na cruz pra quê? Pra gente fazer pedido, virou gênio da lâmpada maravilhosa? Ou ele morreu para que nós possamos chegar um dia à presença de Deus? Sabe? São coisas que não fazem o menor sentido. A pessoa, enquanto a pessoa estava viva aqui, falava, reza por mim, reza por mim, reza por mim. Morreu, você fala reza por mim, vira idolatria. Por que não era idolatria enquanto estava vivo? São várias questões, e isso daí eu não preciso nem recorrer ao ensinamento da igreja para responder. O próprio ensinamento rabínico responde isso tudo. A própria doutrina dos judeus da época de Cristo já responde isso daí. E essa doutrina, isso aí que era crido pelos apóstolos inclusive, e pelos judeus da época, que é a régua para se interpretar corretamente a Bíblia. Porque não se trata de um livro escrito para substituir. Jesus Cristo mesmo falou, eu não vim substituir nada, eu não vim anular a lei, eu vim dar ela pelo cumprimento. Jesus Cristo era um fiel cumpridor da lei mosaica. Qualquer passagem lá que os fariseus, os saduceus, qualquer um fica colocando ressalva, já eram ressalvas previamente previstas na própria lei, mas eles, por um rigorismo, não acreditavam nessas ressalvas, né? Ajudar uma pessoa como se fosse quebrar o repouso sabático. Não, se for para você ajudar alguém, se for para você salvar alguém, mesmo que for para dar um copo d'água ou até mesmo salvar a vida, não existe nenhuma lei vigente. Todas as leis pedem licença para você ajudar alguém. E Jesus fala isso de forma clara. E isso daí não é ele que tirou da cabeça dele, já era ensinamento judaico na época. Então a chave para você entender a Bíblia não é sola escritura, é o oposto do sola escritura. É você interpretar a Bíblia como um elemento da realidade da época e não substituindo toda a realidade. O nome disso daí é tradição apostólica, e não um acúmulo de doutrinas e dogmas que foram inventados com o passar dos milênios.
definição de tradição é errada. A verdadeira definição de tradição é essa. É o que ensinavam os apóstolos oralmente, é o que os apóstolos e o povo da época que lia a Bíblia acreditava e o que eles entendiam quando liam a Bíblia, quando liam as cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago e os evangelhos. Dúvidas, perguntem, questionem, mas parem de falar merda, parem de falar asneira, parem de ficar nos comentários professando o tamanho da ignorância de vocês. Tá em dúvida? Pergunte. Aqui você tem alguém que estudou durante muitos anos esses assuntos e sabe, até me revolta. Segundinho. Fui registrar meu ponto. Me revolta profundamente. Eu que passei, sei lá, 15 anos estudando todas essas coisas de forma profunda, com profundidade. Aí vem um cara que nunca ouviu falar dessas coisas, faz uma busca no Google e tenta me desmentir. Então, é assim, fez uma busca no Google e aparentemente está em contradição com o que eu falo, pergunta. Fala, eu encontrei essa informação aqui no Google, por que que tá diferente do que você fala e o que está no Google? Assume que você fez uma pesquisa no Google. O cara fez isso daí, até agora ele não assumiu que fez uma pesquisa no Google para tentar me desmentir. Então, vai lá e pergunta. Eu estudei, eu sei o que eu estou falando, eu não sou um palpiteiro. Não sei se vocês já viram meus vídeos, tá cheio de gente aí querendo me refutar e não consegue. Tá cheio de gente aí que vai tentar me refutar fazendo o quê? Vou pesquisar no Google aqui sobre o assunto, vou ver se ele tem algum defeitinho. Não acharam. Inclusive os meus vídeos aqui estão disponíveis não só para cristão, mas para judeu também. Imagina, aparece um judeu aqui e me manda eu calar a boca. Aparece um judeu aqui e fala que eu não entendo de nada, que eu tô falando um monte de asneira também. Da mesma forma que eu mando o dedo na cara de protestante, pode aparecer algum judeu aqui que realmente entende do assunto muito mais do que eu e mandar eu calar a boca, mandar um cala-boca burro em cima de mim. Eu tô correndo esse risco. E por que eu tô correndo esse risco? Porque eu sei do que eu tô falando. Eu não comecei a estudar isso aí ontem. Eu não comecei a estudar essas questões pesquisando no Google hoje. Eu tenho conhecimento com profundidade porque eu já estudei muito. Então, para começo de conversa, você estuda isso há quanto tempo? Você está querendo vir aqui me desmentir, me humilhar na frente de todo mundo? Você estuda sobre esse assunto há quanto tempo? Vai fazer uma pesquisa no Google aí, corre fazer uma pesquisa no Google para tentar me desmentir, ô ignorante, que nunca ouviu falar dessas coisas que eu estou falando. Corre lá, vai, ó, otário, pesquisar no Google, tentar me desmentir. Vai, ó, fica esperando. Cola aqui no comentário o que você achou lá no Google. Besta, quadrada. Então, aí, você não está falando com um ignorante da tua estirpe. Você está falando com alguém que realmente parou para estudar esse assunto, estudou durante muitos anos e só recentemente começou a falar. Por quê? Porque não é coisa que olha só que eu descobri, olha só. Não, é coisa que eu estudei com profundidade durante muitos anos e eu estou trazendo aqui de uma forma sistemática, de uma forma interessante e para tampar algumas brechas de interpretação e resolver alguns conflitos aparentes na interpretação da Bíblia. Com base em quê? Com base no que o povo da época entendia, com base no que o povo da época acreditava, com base na interpretação do texto bíblico à luz do que o povo da época interpretava. Então, pode ver meus vídeos, pode fazer pesquisa no Google, vai lá correndo para tentar me desmentir, e achando alguma coisa, tenha pelo menos a humildade, a hombridade, não seja meio homem não, seja homem por inteiro. Eu pesquisei no Google, eu não entendo piciroca nenhuma desse assunto que você está falando, mas eu pesquisei no Google aqui e eu achei isso daqui, que está desmentindo. Como que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí eu posso explicar com educação. Agora o cara chega perto de mim com 4 pedras na mão, o que eu faço o quê?
Tem que chamar de besta quadrada mesmo, né? Tem que chamar de ignorante. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido o conteúdo desse vídeo. Não sou judaizante, não quero que os católicos se convertam ao judaísmo. Eu quero que os judeus se convertam à Igreja Católica e reconheçam Jesus como o Messias e Salvador. Chega aí, comentários, menos que for só para discordar de mim. Inclusive judeus também, livres, leves e soltos, nunca foram proibidos de comentar. E ao contrário do que alguns me acusam, eu não fico deletando comentário não. Mas comentem de forma coesa, pô. Tem um ateu naquele vídeo que eu falei sobre ateísmo que joga um monte de coisa. Olha o tamanho dos comentários dele. Olha o tempo disponível que esse cara tem. Olha, eu acho que deve ser desempregado, só pode. Ou deve ser estudante e morar com o pai e com a mãe, que paga as contas. Porque se um cara desse trabalhasse, ele não ia gastar tempo dele jogando tanto texto no meus comentários, não. Se algum dia eu tiver tempo, eu respondo lá. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo desse vídeo e entendido que o meu tempo é esse, ó. Tava vindo pro trabalho fazer hora extra, aí eu gravei o vídeo. Então, não venha com comentário comprido não, porque eu não tenho todo esse tempo disponível para ficar respondendo não. Se você é um desempregado, se você estuda só 4 horas por dia e tem o resto do dia livre para ficar criando treta na internet, eu tenho mais o que fazer.